você trabalha como diácono, como um cooperador, diferente da liderança ou da doutrina da igreja, olha, qual é a doutrina da igreja? É o que nós estamos pregando. Quem é que assina o que está sendo pregado nessa plataforma? Qual dos ministérios que é autenticado por Deus, responsabilizado para assinar tudo que é pregado aqui? Quem é? É o pastor? É o mestre? É o apóstolo? É o evangelista? Quem que é que vai assinar? Então, a partir do momento que esse ensinamento tem sido proferido desta plataforma com a assinatura daquele responsável, cabe a ele dizer sim ou não, e cabe a você que está ouvindo dizer, eu não creio, eu não quero, e faça como o profeta vai dizer aqui. O profeta vai dizer aqui, se eu trabalhar contra, é como se eu estivesse dando um veneno para a minha própria família. Exato. Não é isso? Veneno para a minha própria família. Esta é a razão pela qual eu saí da Igreja Batista, da primeira vez. Eu estava ali apenas um pouquinho, eles me pediram para ordenar algumas mulheres pregadoras. Bem, eu realmente não pude permanecer ali. Eu disse, eu recuso fazer isso. E o pastor me sacudiu. O que é isso? Você é um presbítero, em outras palavras. Você está obrigado a fazer o que a igreja demanda. Você está aqui para trabalhar para a igreja? Eu disse, doutor Davis, com todo o devido respeito à fé batista e tudo o que tem ordenado, eu não sabia que isso estava na doutrina da Igreja Batista, ordenar mulheres. Aquela foi uma coisa que foi deixada fora disso. E ele disse, esta é a doutrina desta igreja. Eu disse, Senhor, eu posso ser dispensado nesta noite, ou você pode responder algumas perguntas para mim? Em outras palavras, você pode me provar isso, pela Bíblia, que a mulher pode ser ordenada? E ele foi. E eu disse, Senhor, isso está certo, estou suposto a antecipar qualquer coisa que essa igreja faça. E ele disse, eu responderei às suas perguntas. Disse, é seu dever estar ali. Em outras palavras, é seu dever estar ali. Aí onde entra o que nós acabamos de ver aqui, a citação do profeta na mensagem à ordem da igreja de 58, que ele é a autoridade máxima. E ele pode destituir, sim. O William Branham poderia ser destituído. Perfeito. Ou não podia? Era a doutrina da igreja dele. Ele era o responsável maior, o ancião pela igreja. Perfeito. Pois é, Billy, é o seguinte, eu não te quero, eu vou te destituir. Isso. Não era assim? Mas, olha o que o Dr. Davis fez. Eu disse, Senhor, isso é certo, eu estou suposto a antecipar qualquer coisa que esta igreja faz. Estou no posto do dever, um dos presbíteros locais. Eu disse, poderia você me explicar por que em 1 Coríntios 14 ou 15, onde Paulo diz que as mulheres fiquem em silêncio nas igrejas, não lhe é permitido falar? E ele disse, ora, com certeza. Ele disse, eu posso responder aquilo. Ele disse, veja você, o que foi isso? Paulo disse, todas as mulheres estavam sentadas lá atrás, nos cantos, reclamando como elas fazem, muitas vezes. Ele disse, não a deixe fazer aquilo. Como se as mulheres estivessem conversando dentro da igreja. Né? Como se a mulher... A interpretação do pastor era essa, né? Como se estivesse conversando. E eu disse, então explique 2 Timóteo para mim, onde Paulo também disse, o mesmo escriba, o mesmo apóstolo, disse, não permito que a mulher ensine ou que use qualquer autoridade, exerça autoridade. Para ser submissa, pois Adão foi primeiro formado e depois Eva. E Adão não foi enganado, porém a mulher, sendo enganada, ela enganou. Agora, eu não digo que ela deseja fazer qualquer coisa errada, mas ela está realmente enganada nisso. Ela não deveria ensinar. Ele disse, essa é sua opinião pessoal? Eu disse, essa é a opinião das Escrituras no meu modo de ver isto. Isto é o que a Bíblia diz. Ele disse, jovem, você poderia ter a sua licença tirada de você por causa disso. Eu disse, eu vou simplesmente lhe evitar um problema. Eu apenas entregarei, Dr. Davis. Eu disse, sem nenhuma falta de respeito contigo, embora ele não fizesse isso. Ele deixou isso passar assim. Em outras palavras, ele não me tirou.
Ele ainda permitiu que eu estivesse lá em desacordo com a doutrina da igreja, mas em acordo com a palavra de Deus. Mas veja o que aconteceu. Então, um pouco mais tarde, então, quando o Senhor falou comigo a respeito do anjo do Senhor que veio, então, ele simplesmente criticou aquilo. Veja você. Então, eu apenas lhe disse, eu disse, bem, Dr. Davis, é melhor eu me livrar disto agora mesmo, bem? Eu disse, porque vai ser um fardo. Eu fui apenas ordenado há pouco, e de qualquer forma, isso será um fardo para mim, então. Eu simplesmente quero me livrar disto neste momento. Portanto, se eu não pude permanecer na Igreja Batista e ensinar a doutrina batista e sustentar a crença batista, se eu fiz isso, se eu fiz só porque era uma igreja, então estou errado, vem? Estou escondendo algo atrás. Se eu sou honesto comigo mesmo, eu iria até o povo batista, meu pastor, ou seja, quem for que puder me explicar isso, e lhe peço por uma palavra de vida. Se eles puderem me mostrar corretamente onde está certo na Escritura e satisfizerem meu sentimento, então eu falarei isso exatamente da maneira que falarem. Vem? Eu serei um batista. Esta é a razão pela qual sou um independente. Essa é a razão pela qual não pertenço às organizações, porque eu não creio em organizações. Eu creio que a organização não está de acordo com a Escritura. Portanto, eu não podia pertencer a nenhuma organização e sentir justificado fazendo isso. Bem? Portanto, eu não coloco as pessoas para dentro e as faço membros e as coisas assim, porque eu creio que nascemos para sermos membros, nascemos na igreja do Deus vivo. Amém. Vocês notaram? Tem algum comentário? Veja a posição do irmão Branham. Falou, olha, eu não vou negar, se você permitir pregar o que eu quero, e ele deixou. Mas quando o pastor criticou aquilo que estava acontecendo na vida do William Branham, ele disse, agora chegou a hora. A partir de agora, eu não posso caminhar junto. Da mesma maneira... Ele foi consciente. O irmão Branham foi consciente. O irmão Branham foi consciente. Falou, chegou a hora de eu ter a minha consciência. Esse lugar aqui já não é mais para mim. Né, vou respeitar a doutrina deles, não é verdade? Ele teve uma consciência, não precisou o pastor usar do poder dele, falou, tirar. sai daqui, seu... A consciência dele levou ele a pedir demissão. Perfeitamente. Falou, eu não vou ser um fardo. Perfeito. Eu gostaria, irmão, que isso, porque nós estamos num tempo de demissão voluntária. Eu disse para o Neville antes, nós estamos num tempo de demissão voluntária. Eu gostaria que as pessoas tivessem essa liberdade cristã. Você não consegue comer esse alimento, você não consegue estar de acordo com a doutrina da igreja, faça como o irmão Branham fez. Não seja um fardo para a Igreja Batista. Você já imaginou, irmão, o que seria da Igreja Batista se o William Branham tivesse teimado em ficar lá dentro? O que seria da Igreja Batista? Não. O que seria daquele barco que Jonas ficasse dentro dele lá? Morreria todo mundo. Ia tudo afundar. Ele teve uma consciência, falou, o problema sou eu aqui, que está causando todo esse rebuliço, está causando todo esse mal-estar, em todo esse barco, estão perdendo o alimento, olha, até a comida. Veja, um homem fora do lugar dele, ele faz o povo perder a comida, sabe por quê? A comida que eles precisavam do barco era para eles, era a comida dos barqueiros. E aquele homem, no seu devido lugar, no lugar errado, naquele barco errado, tentando consertar aquele barco, ou tentando cumprir o seu propósito naquele barco, tirou até a comida natural daquele povo. O melhor que ele faria é o que Jonas fez. Eu tenho consciência, não está dando certo, o problema é meu. Me jogue fora, me jogue fora. E os homens com pesar, né? A Bíblia diz que eles tiveram pesar. Sim. Falou, olha, não tem outra alternativa, eu tenho que te tirar. Aí foi o extremo, onde eles tiveram que jogar Jonas com o consentimento de Jonas. Não, pode me jogar. O problema é eu. Pior, irmão, é aquele que fica teimando, e corta de um lado, corta do outro. O mundo é grande. Quer prejudicar, né? Dá para evitar problemas, tirar esse fardo. Essa é a doutrina. A doutrina é essa, a palavra é essa. Esse é o fundamento que nós temos aprendido, é esse. Nós estamos baseados inteiramente no que o profeta falou. O pastor é a autoridade máxima sobre todos os demais. Mas ele é um imperador, ele é uma absoluta. Irmão, não fui eu. Se Deus me chamou para ser pastor, eu não tenho culpa de ser um pastor. Foi Deus que me colocou nessa posição e me deu essas divisas
e esse poder para usar quando for necessário, o que eu posso fazer? Eu seria um covarde se eu precisasse usar esse poder e eu não usasse. Por isso, Paulo tirou a carteirinha dele diante lá do Sinédrio e disse, não é justo vocês baterem num judeu. Como é que é esse negócio? Vocês não me conhecem, mas está a minha carteirinha aqui. Ó. Sabe o que ele apresentou? A carteira de identidade, para se defender. E aquilo era a autoridade que Paulo tinha para não apanhar. O que nós precisamos é reconhecer, irmão, a posição, cada ministro ter consciência do que ele foi chamado, não. Você preenche esses requisitos, ter filhos sujeitos, você preenche essa qualificação para você usar aquilo ali. Ah, mas meu pastor, irmão, mesmo que o meu pastor fizesse isso, eu tenho que ter minha consciência. Eu